Queiroz, você está conectado no canal Artilharia Matemática, Gabaritando e Intermat. É isso mesmo. Nós estamos no projeto Colégio Naval EPICAR. Todo final de semana estamos lançando 2 vídeos, um sábado e um domingo, lá no canal Intermat. Então, seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma questão do Colégio Naval de 2007, tá? O assunto é o seguinte: triângulo órtico, tá? Lembrando também que eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que eu fiz sobre propriedade do triângulo órtico, que um assinante me solicitou e que eu trouxe a demonstração de um teorema e algumas propriedades do triângulo órtico, tá? Lembrando que triângulo órtico é freguês do Colégio Naval, né? E essa questão aqui, né, veio dialogar com o que eu estou falando. Bom, a questão, ela não fala no nome triângulo órtico. Você vai ter que, primeiro que a questão, ela vê exatamente como está aqui. Então você tem que, aos poucos, ler e ir construindo aos poucos. E depois deduzir que ela está querendo que você entenda sobre o triângulo órtico, né? Lembrando que o triângulo órtico é o triângulo formado pelos pés das alturas de um triângulo qualquer, desde que ele não seja triângulo retângulo, tá? Eu vou explicar o porquê que não pode ser um triângulo retângulo daqui a pouco, tá? Bom, outra coisa também, a gente vai também aqui nessa questão, para resolver, a gente vai falar sobre o teorema da bissetriz interna. Lembrando que o último vídeo de geometria do projeto Colégio Naval EPICAR, lá na playlist do canal Intermat, eu fiz uma questão da EPICAR e demonstrei o teorema da bissetriz interna. Então a ideia é sempre com que você não decore, sim entenda o porquê. É óbvio que conforme você vai fazendo os exercícios, você vai automaticamente você vai memorizando, você vai entendendo melhor, isso vai ser natural. Tá bom, sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão veio assim, e a gente precisa construir, né? E para a gente construir, primeiro a gente, pelo menos eu sempre fiz isso, né? Primeiro eu leio tudo, tento entender o que ele quer e depois eu vou aos poucos lendo e construindo, sublinhando. Por exemplo, um triângulo acutângulo, aí eu vou, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo em que os ângulos internos são agudos, não são obtusos, ou seja, são menores que 90 graus. Então essas nomenclaturas são importantes para você estar querendo fazer prova para o concurso militar. Um triângulo qualquer ABC. Aí os pontos D, E e F, quando falar respectivamente, é que o primeiro ponto se liga com o primeiro segmento, o segundo ponto se liga com o segundo segmento, e o terceiro, ou seja, respectivamente, é de forma, ali segue a sequência do que está sendo falado. Bom, ele fala que D, E e F são os pés das alturas. O ponto D é pé da altura do segmento ao D, da altura D. A altura BE tem o pé da altura F. Então perceba, a última letra do segmento, ela leva o pé da altura. Então BE, o CF, F. Então isso aqui é importante para você se situar e construir. Traça-se a partir de D, ou seja, a partir do pé da altura de D, traçam-se semi-retas, DE e DF. Então você vai ligar esse pé da altura, com esse, e depois esse pé da altura com esse aqui. Estou ligando pés das alturas, eu já posso deduzir que ele está querendo que você tenha um entendimento sobre o triângulo órtico, que é o triângulo formado por ligar os pés das alturas, tá? E aí depois ele fala que uma reta R passa por A. Então, normalmente, por convenção, essas questões, a gente coloca o A no vértice, tá? E aí o vértice vai estar oposto à base, Então vai ser o vértice A e aqui a base BC. Normalmente, nas construções das questões, a gente por convenção faz isso e normalmente é isso que ele quer que você construa, tá?
Até porque se você desenhar ao contrário, você vai estar invertendo aqui a cabeça, então aqui você vai estar orientado aqui olhando para frente da figura, tá? Passando por A, intersectando a semi-reta DE. Bom, aqui tá informações demais, aí o que eu faço? Eu vou construindo. Porque aí depois, no final aqui, eu vou começar a entender e construir os próximos passos, para a gente não se perder. Eu, pelo menos, faço isso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos construir aqui a base do triângulo ABC. Então, as questões do colégio naval, ou ela vem o desenho, mas é muito normal o colégio naval ele colocar questões assim para que você construa, tá bom? Então é normal isso. Então, vamos lá, vamos construir aqui o triângulo. Bom, como eu falei, essa questão ela envolve dois assuntos: triângulo óptico, propriedade do triângulo óptico e teorema da bissetriz interna. Então, como eu falei, está aí o triângulo ABC. Bom, agora a gente vai traçar o quê? A altura, né? A altura AH, primeira coisa que a gente faz aqui. Então, a altura AH. Chamamos a altura H. Minto. AD, né? Então, esse pé da altura AD. Bom, depois, BE. Então, vamos traçar aqui a altura BE. BE. Tá? Agora, pessoal, o seguinte. Passando por A, né? Deixa eu ver aqui, se eu botar aqui, botar aqui assim, inclinadinho. Passando por A, tem uma reta R, tá? Essa reta R, que ele está falando aqui, ela pode ser construída de qualquer forma. Ou seja, mesmo ela estando inclinada para baixo, ou para cima, ou perpendicular, ou paralelo aqui à base do triângulo, não importa. Vai sempre acontecer alguma coisa de acordo com a relação, com as opções que ele deu. Tá? Então é importante a gente ter esse entendimento, que é um padrão que vai acontecer independente da forma que você constrói. Tá? Bom, aqui está a nossa reta R. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, eu vou chamar esse ponto aqui de I. Tá? Lembrando que vamos falar um pouco de pontos notáveis no triângulo, de um triângulo, né? Eu traço duas alturas. Ponto de encontro dessas alturas, traçando já duas alturas, a terceira seviana que passa por esse ponto automaticamente vai ser a altura também, porque para você configurar um ponto notável, seja o baricentro, o que é baricentro mesmo, hein? Ponto de encontro das medianas. Traço duas medianas, a terceira seviana que passa por esse ponto de interseção das duas medianas vai ser mediana também. Baricentro. Se eu estou com um centro, ponto de encontro das bissetrizes, tracei duas bissetrizes, a terceira passando por esse ponto também vai ser bissetriz. Então aqui, né, se eu pegar aqui essa altura, se
Se eu traçar essa altura aqui, ou melhor, mais bonito, se eu pegar do ponto C uma seviana que passe aqui pelo I, né? Que é o ponto de encontro das alturas, automaticamente também vai ser a altura. Mas vamos lá, ele falou que isso aqui é AD, BE, né? E aqui CF. Aí ele fala assim, ó, ele fala que eu vou ter uma altura, ele fala assim, ó, passa uma reta R interceptando as semi-retas. Vamos fazer isso. Então, não, primeiro ele fala, né? As semi-retas DE, então a gente liga do D ao E. Engraçado que aí o candidato, né, ele já tem que entender que é o seguinte, ele quer que você tenha entendimento do triângulo órtico, porque ele está ligando aqui os pés das alturas. E o outro que ele fala é a semi-reta DF, né? Então, DF aqui. Beleza? Bom, aí ele diz o seguinte, ó. Eu vou prolongar aqui DE e DF. Quando eu prolongar DE, eu vou encontrar vou encontrar a reta R no ponto G. Então vamos fazer isso. Prolonguei aqui aí eu vou encontrar o que? Esse ponto G aqui. Se eu prolongar aqui, eu vou encontrar o que aqui? O ponto H. Aí é o seguinte, ele quer... Aqui a gente parou, né? Construímos tudo e aí ele dá as relações. Mas antes de mais nada, eu quero que você perceba o seguinte. I, ele vai ser o quê? Ponto de encontro das alturas, que é o ortocentro. Pessoal, isso vocês precisam saber. Ortocentro, ponto de encontro das alturas. Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Baricentro, ponto de encontro das medianas. Circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. O que uma mediatriz faz? Uma mediatriz, ela divide o lado ao meio. Ou seja, ela é perpendicular e divide ao meio. E eu posso também dizer que uma mediatriz é a apótema de um triângulo. Bom, professor, calma aí. Bom, mediatriz o circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E as mediatrizes, elas são perpendiculares e cortam o segmento, né, ao meio, né? Isso acontece quando o quê? Quando eu tenho, né, o centro da circunferência e eu tenho que o raio, qual é aquela particularidade que eu tenho aqui? A circunferência, aí eu tenho o centro, qualquer corda que eu colocar aqui, vamos pôr essa corda aqui, se eu traçar esse raio perpendicular aqui, eu vou dividir essa corda ao meio. Isso aqui, né, se eu construir um triângulo aqui, seria a apótema de um triângulo, né? E isso aqui, né, por exemplo, se eu construir para cá, aí aqui, ó, esse segmento é igual a esse, né? Ou seja, se eu construir esse triângulo aqui, por exemplo, aqui, ó, esse raiozinho, né, vai dividir esse segmento, essa corda ao meio, né? E isso daqui, na verdade, são o quê? Mediatrizes. Que é assim que eu construo aqui a circunferência. Então, o ponto de encontro das mediatrizes, aquele ponto ali é o circuncentro. Tá, professor, mas a gente está falando de ortocentro. Mas isso aqui é uma revisãozinha básica que você precisa estar dominando, tá? E agora é interessante o seguinte, uma das propriedades que você precisa entender do triângulo órtico, né,
Bom, primeiro a gente tem que ligar, né? Para formar um triângulo. Eu tenho o segmento DF, tenho o segmento DR. Então, a gente que está estudando já sabe que ligando ponto de encontro das alturas, eu formo o triângulo óptico. Então, o triângulo aqui, ó, DEF é triângulo óptico, tá? Mas existe uma propriedade, e eu demonstrei isso, né? Vou deixar um link aí, que os ângulos internos do triângulo óptico, eles podem ser calculados em função dos ângulos do triângulo ABC, que é o triângulo que deu origem ao triângulo óptico. Mas também, né, o I, ele é ortocento do triângulo ABC, mas o I também, ele é incentro do triângulo óptico. Se ele é incentro, ele é ponto de encontro das bissetrizes. Não está partindo do vértice? Não está partindo do vértice? Né? Então, o F, o I e o C estão colineares. Mas FC, CF é uma altura. Só que F até esse ponto aqui vai ser bissetriz. E até esse ponto aqui, que corta o segmento FD do triângulo óptico, vai ser também uma bissetriz. Logo, I vai ser incentro. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Tá? Tá, então se eu chamar aqui de alfa, aqui também vai ser alfa. Tá, professor. Isso aqui vem do divino, da obra do Divino Espírito Santo? Não, isso aqui é demonstrado, eu demonstrei isso, tá? Vou até perpassar aqui um pouquinho para vocês entenderem como é que é a demonstração, que não é tão complicado não, tá? Mas olha só, veja, olha só que a questão, quem domina triângulo óptico, faz essa questão, dominou o triângulo óptico, sabe o que é um triângulo óptico, sabe que o triângulo óptico, ele vai ser, esse I vai ser bissetriz do triângulo óptico, aplicou bissetriz e teorema da bissetriz interna, acabou. Porque veja bem, eu tenho, olha só o triângulo HGD. Olha esse triângulo aqui, ó, H, G e D. Esse triângulo, né, ele está construído assim, ó, H, G e D. Só que eu vou construir ele assim, ó. Vou construir ele para cima. Quando eu rebater ele, aqui vai ser o D, e aqui vai ser o H, aqui vai ser o G. Só que veja bem, isso aqui é bissetriz do triângulo óptico, mas também é bissetriz do triângulo HDG. Então, eu posso dizer que isso aqui, né, esse ponto aqui é o ponto A. Né, porque olha só, o DA aqui, DA é uma bissetriz do triângulo HGD, tá? Então, se é bissetriz, aqui ele é alfa, né? Eu chamei de alfa, ele também é alfa. Ó, cara, acabou, porque aplicando o teorema da bissetriz interna, que diz o seguinte: esse lado aqui está para essa projeção AH, essa projeção H seria a projeção DA, né, DH sobre a base. Então, eu fico assim, ó, DH está para AH, né? Então, esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Então, DG está para AG, né? Então, o produto dos meios é igual dos extremos. Então, AH vezes DG é igual a DH vezes AG. Bom, aí o candidato que tem esse entendimento, ele já matou a questão. Eu estou explicando aqui, demorando um pouco, mas essa questão é para fazer aqui em 3 minutos. Você demora aqui uns 3, 4 minutos para construir. Identificou que tem uma bissetriz aqui, que é o triângulo óptico.
identificou esse triângulo aqui, HGD, acabou. Porque olha só a primeira alternativa. AG está para AH, assim como DG está para DH. Aí olha só que interessante. AG está para AH, porque essa forma aqui, né, eu posso escrever em termos de propriedade, esse está para esse assim como esse está para esse, mas eu também posso colocar o seguinte, eu posso botar o AG está para AH, isso é propriedade de proporção, né? Esse está para esse, assim como o DG está para DH. Perceba que o produto dos meios extremos não mudou, porque é AH vezes DG, AH vezes DG, que é relativo aqui, ó, AH vezes DG. E o outro, aqui, ó, DH vezes AG, DH vezes AG. Então não muda. Então isso daqui, ó, é igual a isso. Então a gente já fica, ó, AG sobre H, que é igual a DG sobre DH. A gente já fica aqui com a alternativa A. Tá? Sem fazer conta. Sem ter muito problema aí. Tá? Mas eu quero aqui fazer um parêntese, né? Vou apagar aqui, né? Isso está demonstrado, teorema da bissetriz interna, no último vídeo do projeto Colégio Naval EPICAR, uma questão de EPICAR, como eu falei, eu fiz a questão e demonstrei, tá? Então, antes de finalizar, vamos supor que você não saiba, você não sabe da propriedade do triângulo óptico, tu vai ter que descobrir na hora lá, né? Então, por isso que é interessante estudar, para a gente já chegar já sabendo as propriedades. Veja o seguinte, o quadrilátero CDIE, é um quadrilátero, né? Esse quadrilátero, ele tá assim, ó. Ó, aqui é o I, aqui é o E, aqui, na verdade, aqui, ó, é o D. Aí eu tenho aqui esse segmento aqui, né? E esse segmento aqui. D, I, E, C. Quando um quadrilátero, os ângulos opostos são suplementares, isso quer dizer que o quadrilátero é inscritível. Se ele é inscritível, é que passa uma circunferência aqui, ó. E de fato, isso aí eu também já demonstrei, no meu canal tem demonstrado. E é simples essa demonstração, porque veja bem. Olha só. Eu tenho aqui uma circunferência, né? Aí, olha só, eu tenho aqui, ó, um quadrilátero aqui, tá? Aí eu tenho aqui esse vértice A, aqui B, aqui C, aqui D, tá? Se eu chamar esse camarada de alfa, você concorda comigo que esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo escrito? Se ele é um ângulo escrito, ele vale a metade do arco que ele está vendo? Ele está vendo qual arco? Ele está vendo do B até o D. Então aqui vale 2 alfa, certo? Se eu chamar esse cara aqui de beta, o beta está enxergando o quê? Do B até o D, certo? E é ângulo escrito também, vale 2 beta. Então, eu posso dizer que aqui eu completei a circunferência como toda, ou seja, 2 alfa mais 2 beta é 360, dividindo isso por 2, eu tenho que alfa mais beta é 180. Logo, né, o alfa e o beta são suplementares, né?
E aqui está acontecendo a mesma coisa, 90 e 90. Isso aí é até mais fácil ainda, porque o ângulo é de 90 graus, quando a gente tem um segmento comum, que o ângulo oposto desse segmento é 90 graus, isso a gente pode deduzir que esse segmento, né, que é o segmento CI, na verdade CI é o quê? CI, né, esse segmento aqui, ele é hipotenusa, porque veja bem aqui, eu tenho aqui 90 graus, aqui é o E, e aqui eu tenho 90 graus também, e esse aqui é o D. Na verdade eu tenho essa figura aí, né? Ou seja, aqui é uma hipotenusa, tá? Isso aqui é o que? É um arco capaz de 90, né? Se o D tivesse aqui e ligasse, também ia ser 90. Se o E tivesse aqui, o E tivesse aqui e ligasse, também seria 90. Então, quadrilátero é inscritível. Bom, se o quadrilátero é inscritível, a gente pode... Isso eu estou falando se você não conhece as propriedades do triângulo óptico. Aí tu teria que, na hora lá, deduzir. Então, tem uma circunferência aqui, ó, passando exatamente aqui, ó. Beleza? Essa circunferência aqui, olha só o que acontece. Se eu chamar, tá? Vamos supor que aqui não é alfa, não sei ainda o que é, né? Mas olha só, se eu chamar aqui de alfa, você concorda que o alfa está enxergando esse arco IE? Quem é o outro arco, o ângulo que está enxergando esse arco IE? É esse arco aqui, esse ângulo D. Então aqui também é alfa, tá? Os dois estão enxergando o mesmo arco na circunferência. Então os ângulos são iguais, são ângulos inscritos, tá bom? Aí, vamos lá. Aqui, ó, esse ângulo aqui, se eu chamar esse camarada de beta, veja que o arco ID está sendo enxergado pelo beta e está sendo enxergado por esse aqui. Então esse aqui também é beta. Beleza? Só que, olha só, eu tenho, olha o triângulo BEC. Aqui é um triângulo retângulo, né? Eu tenho alfa mais beta. Então, alfa mais beta, tá? Se eu chamar esse camarada aqui de teta, deixa eu colocar aqui um outro aqui de beta, minto aqui de teta, perceba que alfa mais beta mais teta, nesse triângulo aqui, ó, BEC, eu tenho um ângulo de 90 graus, então teta mais beta mais alfa também vai ser 90, tá bom? Aí agora eu quero que você perceba o seguinte, o triângulo BFC, eu tenho beta, eu tenho teta, então eu tenho beta, tenho teta. Então esse camarada aqui vai ser o que? Vai ser o alfa, porque esse aqui é 90 graus, então tem o beta mais teta, falta alfa aqui para completar 90 para dar... Como esse quadrilátero é inscritível e esse FI, esse arco FI aqui está sendo enxergado por alfa, aqui também é alfa, na verdade, né? Esse camarada aqui é alfa também, está sendo enxergado aqui pelos dois aqui, tá? Então, bom, para vocês entenderem melhor, né? Eu vou apagar aqui, ver se fica melhor assim. Ó, olha esse triângulo BFC. Eu tenho beta, eu tenho teta. Então eu já tenho beta e já tenho teta. Então tá faltando quem aqui? Tá faltando alfa. Então aqui, ó, é alfa, certo? Alfa mais teta mais beta, 90. Nesse triângulo já tem 90 aqui. Só que esse alfa tá enxergando o que aqui? Ó? O arco FI. Esse quadrilátero DIFB, ele é
inscritível, pelo mesmo motivo análogo desse daqui. Então esse arco aqui, FI, está sendo enxergado pelo alfa, só que esse arco aqui está sendo enxergado por esse ângulo aqui, que também é alfa, tá? São ângulos inscritos. Então a gente demonstra, né, sem, né, você, vamos supor que você não lembre, ou você não conhece a propriedade do triângulo órtico, né, que ele é em centro, o ortocentro, ele é em centro do triângulo órtico, né? Você, tendo esse conhecimento de quadrilátero inscritível, você consegue demonstrar uma parte da propriedade do triângulo órtico. Você não ia precisar fazer para o beta e para esse ângulo aqui. Fez com esse daqui, ó, usou esse quadrilátero inscritível, já prova que esse segmento DA, essa cerviana DA, é uma bissetriz do triângulo HDG. E aí você mata a questão, você aplica o teorema da bissetriz interna, como eu apliquei, e mata a questão. Lembrando que eu demonstrei essa propriedade, existem outras propriedades lá no meu canal, tá? Uma propriedade importante que já caiu no colégio naval, que o ângulo 2α, né, o ângulo interno do triângulo órtico, ele vale o suplemento do dobro do ângulo oposto a ele, ou seja, do dobro do 2A. Já caiu uma questão assim, tá? Existem outras propriedades também do triângulo órtico, existe até um teorema do triângulo órtico, eu também fiz um vídeo. Eu vou fazer constar aqui no link, né, desse vídeo, para você se situar e conhecer lá os outros vídeos que vão dialogar com essa questão aqui. Espero que vocês tenham gostado, então eu fico por aqui e até a próxima. Obrigado.